A Justiça de Piúma determinou que a Prefeitura, a empresa de saneamento e uma construtora indenizem uma motociclista que caiu ao passar em um buraco aberto na rua. No mês passado, a Justiça de Vila Velha condenou um comerciante também a indenizar uma pedestre que caiu ao passar também pela calçada que estava toda irregular. Isso levanta uma dúvida, né? Em quais situações a pessoa tem direito, de fato, a uma indenização? Como é que ela faz para conseguir isso também, para entrar na justiça? O Paulo Ricardo Sobral vai falar ao vivo agora sobre isso. Oi, Paulo. É preciso primeiro orientação, né, Mário? Bom dia para você, bom dia, Fabíola, bom dia a todos. Orientação, né, que pode ser encontrada na Defensoria Pública do Estado, orientação também é essa questão dos serviços, né, da Justiça que podem ser alcançados aí com a Defensoria Pública. Por isso nós viemos até aqui a sede, que fica no centro de Vitória, e vamos conversar com a Defensora Pública, Marina Dalcomo, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Vamos começar primeiro, doutor, explicando, por favor, quais são as situações em que as pessoas podem entrar com esse tipo de indenização. A gente viu aí no exemplo do Mário e da Fabíola que foi um caso em que foi uma instituição pública que teve que pagar essa indenização, porque a pessoa tinha caído, né, no buraco, e outra foi um comerciante que teve que indenizar, porque a calçada dele que estava com esse buraco, né? Quais são essas situações que abrangem esse tipo de indenização? Bom dia para a senhora. Muito bom dia Mário, bom dia Fabíola. Nesses casos a gente precisa sempre avaliar primeiro quem é o responsável, né? Então, no caso do poder público, a gente vai conseguir fazer um tipo de responsabilização se houver algum dano que foi decorrente de uma omissão do poder público em trazer algum tipo de manutenção para aquela via. Então, por exemplo, no caso que foi relatado, se a pessoa tiver algum tipo de queda ou for provocado algum acidente em virtude de um buraco que esteja nessa via, a gente consegue responsabilizar o poder público e também a concessionária de serviços que presta serviço naquela rodovia ou naquela via, porque existe aí uma falha na prestação do serviço público. Já em relação ao particular, a gente vai conseguir fazer esse link aí e trazer a responsabilização no caso em que ele não consegue fazer a manutenção ou não faz a manutenção de uma calçada, que é responsabilidade desse particular. Em ambos os casos, a gente pode sempre verificar a possibilidade de uma responsabilização também do poder público, porque ele tem a função de fiscalizar essa atuação do particular em relação a essas calçadas. O importante é que a gente sempre tenha em mente que para existir essa responsabilidade, a gente precisa comprovar o dano existente, mas também o nexo, né, a relação entre esse dano e esse buraco ou essa calçada que não foi mantida corretamente. Doutora, e o que seria esse dano, né? O que a justiça considera daquela vítima, da situação daquela vítima que levou essa queda, para conceder essa indenização? Então, a gente tem dois tipos de danos mais claros que a gente pode ver nessas situações. O primeiro dano seria um dano material. Então, se eu sofrer um dano em relação ao seu veículo, que teve ali uma avaria, ou a sua moto, né, a sua bicicleta. Você pode ter também um dano que a gente chama de dano moral, pela simples situação ter acontecido e você ter sido submetido a uma dor, a alguma situação vexatória por conta daquela situação. A gente também pode avaliar a existência de algumas outras possibilidades de indenização. Então, você ter ficado longe do seu serviço e você ter esse direito de ser ressarcido por esses danos, algum dano estético, então se você ficou com alguma cicatriz, alguma situação nesse sentido. O importante é que para vincular a responsabilização do poder público, ou do particular, ou da concessionária, seja uma concessionária de manutenção de estradas, como uma concessionária também de serviços, como é a CESAM, a EDP, a caída de um poste, um buraco aberto, um esgoto, algo nesse sentido, você precisa comprovar que de fato o seu dano está relacionado àquela falha na prestação de serviço. E o que seriam essas provas? Exatamente. Como que a gente comprova isso? A gente precisa trazer para o Poder Judiciário elementos que ele consiga entender que realmente foi por conta daquilo. Então, fotos, vídeos, testemunhas que possam comprovar o ocorrido, né? E tudo mais que for possível. Então, se alguém filmou, se tem alguma câmera de segurança, se alguém puder servir de testemunha, se houver algum elemento de fotos, né, que comprovem que aquela situação ocorreu justamente por isso. Muito obrigado pelas orientações que podem ser encontradas por qualquer pessoa, qualquer cidadão. Aqui na Defensoria Pública do Estado, cada município tem a sua sede, a sua subscrição. E lembrando, gente, que inclusive esse é um tipo de orientação que não é muito procurado por aqui, né? É importante as pessoas saberem
que essa orientação, essa defesa mesmo, parte da Defensoria Pública, pode ser encontrada de graça, para qualquer pessoa, para qualquer cidadão do Espírito Santo. Eu volto